Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Vamos dar alguns segundinhos aí para o Instagram e convidando todo mundo. Mas já também convidei o Heráclito, né, para que ele possa participar aí ao vivo. E a gente trocar uma ideia, né? O foco da live de hoje, ela tem a finalidade de falar, né, sobre o lançamento do livro do Heráclito, abordar um pouquinho, três questões, né, acerca do livro, e aí deixar o Heráclito livre para falar um pouquinho sobre o livro dele. Para quem não sabe ainda, este livro aqui, tá, gente? Está disponível na Amazon, né, em formato e-book, e na Amazon Internacional, no formato físico, tá? Aqui é um livro que eu recomendo, principalmente para quem está começando a estudar psicologia analítica. Rapaz, eu já tinha convidado o Heráclito, mas por algum motivo o Heráclito não. Mas vamos ver se agora vai. Então, salve, salve! Boa noite, galerinha! Boa noite! Boa noite para todos vocês, para todas vocês. Boa noite para todo mundo. Oi, gente, vocês estão me vendo? Ainda não, Heráclito. Estranho. Tô Porque vendo? tá virada a câmera. Como é que eu viro agora? Como é que eu viro? Tem uma setinha, cara. Tem... Pronto. Isso! É a idade, é a idade. E aí, cara? Boa noite. Boa noite. Fazia tempo que eu não fazia coisa no celular. Opa aí, tá Como é que vendo? vocês estão? E aí, gente? Para quem não conhece, meu brother aqui, Heráclito, é o coordenador da pós e da formação, né, em psicologia analítica, junguiana, ou como a gente prefere, complexa, né, pelo Instituto Dédalus. Ele é autor de vários livros. Eu aqui no consultório só estou com esse aqui que eu mostrei para vocês antes de ele entrar, que é o lançamento dele, cara. Gente, recomendo. Já estou fazendo spoiler antes da live, recomendo. Mas ele tem um livro de introdução, cara, um puta livro, que é o Psicologia Indiana, uma introdução. E para quem tem outros interesses, ele tem livros aí, né, de literatura, a gente pode falar assim. Tem um livro comentando Sim. Naruto, né? Então o cara escreve, bicho. O cara escreve pra caramba, né? Heráclito é historiador, agora a gente pode dizer, né, formado em psicologia, né, mestre e doutorando em psicologia também. E aí é o cara que, aqui, eu vou falar, no Nordeste ele é unânime, na minha opinião, esse cara, não tô rasgando seda pra tu não. Na minha opinião, Heráclito é autoridade no Nordeste. E se eu for mais ousado ainda, eu diria com respeito a todo mundo que batalha aí, né, dialogando sobre Jung, hoje eu não reconheço ninguém, com respeito a todo mundo que eu não conheço ainda, que tenha a bagagem que esse cara tem. Tá? Já vou começar a ir rasgando a cedinha pro cara. Mas é isso que eu acho, velho. É o que eu penso. Né? É o que eu penso. Talvez, quem sabe, será que eu posso mudar de opinião? Não sei. Mas hoje, a opinião é essa. Cara, fala um pouquinho de ti antes da gente começar com a troca de ideias e as três questões que eu vou te fazer hoje para a gente circunscrever aí o teu livro, o teu lançamento. O Paulo Ricardo fez uma piada aí. Uma vez eu vi um pessoal de Portugal se referindo ao cara, a autoridade máxima da psicologia analítica de Portugal. Eu achei também interessante. Quando eu frequentava aqueles grupos junguianos do Facebook, né? Felizmente eu saí dessa vida, né? Eu comecei a estudar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que eu não estou usando microfone, nada. Tá, sim. Eu comecei a estudar Jung de maneira autodidata em 2000. Eu nunca fiz nenhum curso formal de psicologia analítica, né? E eu nunca parei, né? Então, eu nem sabia que tinha uma comunidade junguiana durante acho, os primeiros 10 anos que eu estudei, né? Eu só tinha interesse em estudar mesmo, né? Foi na época que eu cursava História, né? Depois é que eu vim entender que tinha toda uma comunidade, que tinha as pessoas que estudavam, né? E que era uma coisa muito esquisita, né? E aí eu fiz mestrado, comecei o doutor em psicologia, comecei o doutorado em psicologia, eu tranquei, fiz a faculdade de psicologia, porque tinha essa shade, né, que eu não era psicólogo, não sei o quê. Aí
me formei. É, e retornei ao doutorado, né? Estou fazendo um projeto acerca de animes e mangás, Isekai, para entender a neurose do puer-eterno na contemporaneidade, né? Mais ou menos isso que eu estou estudando. Uma certa continuidade, uma série de pesquisas que eu já tenho, né, sobre anime e mangá, Uhum. mas os meus interesses de pesquisa são vários, né? Epistemologia, história da psicologia, mitologia comparada, narratologia, né? Algumas coisas, né? Mas principalmente psicologia analítica, né? Eu fui aprender outras coisas para entender psicologia analítica, na verdade. Show, cara, show. E aí dá pra ver, né? Primeiro, no que tu fala. A diversidade de caminhos que tu escolheu, o caráter inusitado, né, que particularmente para a gente aqui no Nordeste acaba sendo esse do autodidatismo, né? Você acaba sendo forçado porque você tem essa dificuldade de você. Sempre foi, né? Hoje não mais, porque hoje a gente está conseguindo construir uma comunidade aqui, né? De certa forma. A gente está de fato construindo uma comunidade. Mas sempre foi muito difícil a gente encontrar, né, pesquisadores, estudantes, professores de fato que pensassem em Jung, né, e que não falassem groselhas sobre o Jung, né? E outra coisa que tu falou, eu acho que cai com um campo interessante, que foi quando eu de fato comecei a mergulhar na psicologia do Jung, foi perceber o quanto os animes caíram no gosto assim geral de boa parte, né, da comunidade. É muito comum você encontrar a galera que está sempre utilizando os animes como referencial para você explicar alguma coisa, exemplificar alguma coisa, Dúvida. ou para fugir do próprio Jung também, né? E tem gente que também É, utiliza o anime para fugir do Jung, como usa arte terapia para fugir do Jung, né? Mas eu acho muito bacana, e esse percurso coincide com o teu, né? E para mim foi bem interessante quando tu me deu, né? O teu livro sobre o Naruto, que eu ainda preciso fazer uma resenha sobre ele aqui no Instagram. E eu achei muito massa, velho. Porque assim, meu irmão me enchia o saco para assistir Naruto, e até hoje eu nunca consegui assistir de fato, né? Faz tempo que eu não consigo parar para ver anime, né? Então o último que eu tentei assistir foi o Evangelion, né? O Neo Genesis Evangelion. então me desculpa, né? Quando eu tô assistindo anime, eu tô pesquisando, cara. Pois é, pois é. Eu tô mais no lazer. Mas eu achei muito curioso isso, tá? O modo como a galera da comunidade indiana se apropriou assim dos animes, né, para poder fazer essa discussão. Mas enfim, é bacana para a galera que não te conhece ainda poder ver um pouquinho sobre quem você é, e aí podem seguir o Heráclito, né? Como ele está aqui comigo na live, você clica em cima no título, né, da live e você vai ver lá o perfil do Heráclito, segue ele para poder dar uma sacada no trabalho que esse cara faz. Né? A gente se esforça muito aqui para representar bem o Jung, mas eu vou mergulhar logo no livro, cara. Eu vou para a gente aproveitar o tempo aqui, porque se a gente for realmente abrir para discutir, falar do campo junguiano, a gente vara a noite e tenta a porrada em um monte de gente, né? Parecendo com aquele memezinho do Freud que derruba uma pessoa para mostrar o inconsciente e o Jung derruba uma Pessoal, no dezena. inconsciente coletivo, né? É. E aí o que acontece? Cara, primeira pergunta sobre esse livro. O que te levou a escrever ele? Quando eu comecei a entrar em contato com as pessoas que eram junguianas, né? Eu já tinha lido a obra do Jung quase toda e estava quase terminando de ler a obra toda da Von Franz, pelo menos o que tinha em português e em inglês, né? É muito bom mesmo, do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, né? E para mim era muito claro que o Jung tinha um método, né? Apesar de que isso estava espalhado em várias obras, não tinha nenhuma obra que ele explicava A, B, C, D, né? Isso estava espalhado no volume 8, na função transcendente, no da essência dos sonhos, no volume 3, né, no Aberração, análise dos sonhos e transferência, em vários livros, né, no seminário sobre análise de sonhos. Mas ele tinha um método, era impossível ele não ter um método, né? Era impossível ele estar tratando esquizofrênico e psicótico assim, né? Mas eu deparei com essa noção de que o Jung não tinha um método e que, na realidade, ele propunha várias técnicas, né? E essa é uma noção que me soou estranhíssima, porque o Jung fala o oposto disso na prática da psicoterapia, que eu considero um livro fundamental. Inclusive para começo, né? Porque ele explica o pensamento dele.
Então, há muitos anos atrás, eu ministrei uma palestra sobre a interpretação de obras de arte, comparando Freud e Jung, e o texto dessa palestra se tornou o segundo capítulo desse livro, depois de eu muito expandir isso, né? Uhum. E essa noção meio estapafúrdia, né, de que o Jung não teria um método e tal. E uma vez foi muito engraçado, né? É uma anedota, obviamente. Né? Um sujeito me procurou no Facebook e disse assim: eu estou escrevendo uma tese de doutorado e todas as autoridades junguianas dizem que o Jung não tem um método e você é o único cara que disse que ele tem. Então, eu queria saber qual é o livro que você fala isso para eu citar. Mas, não, cara, eu posso te mostrar. Eu falei livro tal, livro tal, livro tal, livro tal, texto tal, texto tal, texto tal. Você segue lá e você vai ver. Né, que tem, chama até, ele tem até um nome, chama método dialético, né? Você não dá um nome para um negócio que não existe, né? É muito, muito estranho. E o meu esforço sempre foi um esforço de ensinar Jung, né? Na verdade, no começo eu só queria estudar meus animes e mangás, né? Mas como não existia uma comunidade com quem eu pudesse dialogar, eu tive que formar essa comunidade, né? Então, eu não tinha nenhum interesse no começo em ensinar Jung pra ninguém, não. Eu só queria estudar meus animes e meu desenho, né? Como desaparecido meus bonequinhos mágicos. Mas, quando essa necessidade apareceu, eu percebi que havia uma defasagem muito grande. Boa noite, Mônica. No ensino do Jung, né? E por mais estranho que isso parecesse, o Jung era ausente do ensino de Jung, né? E havia um crasso desconhecimento do método. Né? As pessoas não sabiam interpretações, né? Que é uma coisa fundamental. Não compreendiam o que é o método dialético. E eu tenho a impressão que o meu ensino foi trazendo determinados temas para a discussão que não eram discutidos, né? A questão da dialética, a questão de eros e logos, a importância da prática da psicoterapia, uma série de questões, né? A, a, a interpretação dos sonhos, propriamente dita, né? Não só uma espécie de macaqueamento do negócio. E o intuito do livro é uma síntese de muitos textos do Jung na tentativa de tornar esse método acessível e claro, né? Para que mais pessoas possam se utilizar, porque ele funciona, ele é de verdade, é um negócio que dá certo. Né? Eu permaneço abismado com o gênio do Jung, né? Especialmente pelo que eu encontro na clínica. Né? Sempre de novo eu encontro aquilo que o Jung falava, né? Porque em termos pragmáticos, eu gosto sempre de lembrar do William James, né? O que um conceito faz é sumarizar velhos fatos para nos levar a novos fatos, né? E esses novos fatos que eu encontro, eles são muito similares funcionalmente àquilo que Jung descreveu, né? Então, ele está para o psiquismo como Darwin para a ciência natural, né? Como um grande naturalista, um cara capaz de perceber e descrever coisas incríveis, né? E o gênio do Jung é subestimado por gente que nem o entendeu e tenta superá-lo, né? Então, meu esforço é um esforço de entender o Jung, né? Entendê-lo. E esse livro faz parte desse esforço, né? E de Cara, ajudar as pessoas a entender. você foi falando e eu fui lembrando, né? Quantas vezes, inclusive já na graduação, né? Nas poucas vezes que eu tive espaço para isso, porque embora tivesse uma fala sobre Jung, não existia o Jung na graduação, né? Eu tive representantes do Jung na graduação que não ensinavam o Jung. Eu sempre escutei muito isso. Como é que eu trabalho com a clínica junguiana? A primeira coisa era exatamente isso. Cara, o Jung não tem um método, tá ligado? Então, você trabalha com o que dá. Ó, o melhor livro para você começar a entender o Jung é o Encontro Analítico do Jacobi, o Mito da Análise do Hillman, e aí citava qualquer um outro, né? E sempre ficava aquela coisa, eu dizia, cara, velho, que doideira é essa que Jung não tem um método? Como é que o cara vai escrever a quantidade de livro que ele escreveu, a quantidade de ensaio, a quantidade de texto, né? Ele é um autor realmente de grande A porte. grande Ele não questão tem é que ele método. propõe, um método dialético, né? E é muito interessante, porque eu tenho estudos muito variados, né? E foi estudando Marx que eu fui entender, né? Porque quando você vai falar em dialética, a dialética, ela resolve para o Jung um problema, que é o problema da individualidade, né? Porque Aristóteles, no capítulo 4 da Metafísica, no livro 3, ele já falava que não existe ciência do particular. Toda ciência é ciência do geral. É por isso que ele colocava a poesia acima da história. Porque a história descreve fatos particulares, enquanto a poesia fala do homem, né?
A grande questão é produzir uma ciência psicológica em que você mantenha uma antinomia entre o conhecimento e a compreensão, como eu falo no presente e futuro, né? Uhum. Por quê? Porque o fenômeno que você tem diante de você é um fenômeno individual. A questão da dialética é justamente a tentativa de preservar essa individualidade ao não utilizar um método que já é preconcebido. Porque dialeticamente, você vai compreender o objeto por ele mesmo. Né? E Uhum. ele reporta essa dialética à dialética dos antigos. Né? E aí você precisa compreender, né, como é a dialética, a dialética eleática, a dialética em Heráclito, chegar em Platão e Aristóteles, né, para entender do que é que ele está falando. Ao mesmo tempo, não se trata de um método filosófico, mas de um método psicológico. Por quê? Porque o Jung vai compreender que há uma diferença entre psicologia subjetiva e psicologia objetiva. Ele vai dizer, olha, a psicologia existe desde muito tempo, desde a antiguidade. Agora, a psicologia objetiva é recente. Porque a psicologia subjetiva, ela estava falando de aspectos metafísicos, hipostasiando dados psicológicos, que é uma perspectiva que ele vai ter a partir de Kant, né? Você me mandou um texto interessante, né, sobre Kant, em que o autor citava um outro autor que falava todo recuo a Kant é um avanço, né? Então, o Jung faz esse avanço, ele faz um recuo a Kant. E aí, a partir disso, ele consegue utilizar essa técnica, né? Essa técnica eu uso com o máximo grano Salles, né? Esse método, né? Que é um método dialético que respeita a individualidade do paciente, ao mesmo tempo em que demanda a individualidade do analista. Uhum. E aí, recentemente, um aluno me questionou, mas a interpretação dos sonhos não é uma técnica? Não, porque o sonho ele tem uma relação compensatória com a atitude individual da consciência. Logo, a interpretação do sonho faz parte do método dialético e não pode ser uma técnica. Porque uma técnica, ela rompe com o paradoxo fundamental da psicologia, que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. A técnica, o individual não importa perante o genérico, importa apenas o genérico. Né? Ela vai ser puramente sugestiva. E o método do Jung ele é um método analítico. Né? Por quê? Porque não é sugestivo e leva em consideração a hipótese de um inconsciente psíquico. Né? A própria hipótese de um inconsciente psíquico ela já dificulta sobremaneira a aplicação de técnicas. Porque uma boa parte do que você está fazendo é sobre um terreno desconhecido. Então, como é que você vai aplicar uma técnica que supostamente vai ter um efeito idêntico sobre algo que você não conhece, né? Pois Então, é. a proposição do Jung, na mais radical, é justamente aquela da irracionalização dos objetivos em análise, que ele coloca justamente na prática da psicoterapia. E no momento em que você se esconde atrás dessas questões, dizer que não tinha um método, não sei o que, você abandona a sua maior radicalidade. Exato. Cara, e tu foi falando, e eu lembro de tudo que a gente já discute, né, na formação e tudo, e nas conversas, e nos eventos que a gente faz. E é incrível o quanto, né, a partir desse ponto, não tem como a gente não concordar com a conclusão do Chandrasani, né, de que essa ignorância da comunidade junguiana com relação ao trabalho do Jung criou obstáculos para que se desenvolvesse um verdadeiro trabalho erudito. E um trabalho erudito que Sim, abordasse exatamente esse ponto. Primeiro, a genialidade e elegância do Jung em elaborar uma psicologia que se propõe dar conta do individual e do genérico, do científico e do hermenêutico, sem abandonar, né, nenhum dos dois lados, se mantendo consciente de que está sempre sustentado por uma tensão e que não consegue abandonar isso. E que isso leva a essa discussão toda, a partir da noção, né, do par, do consciente e inconsciente, a uma ampla discussão que envolve praticamente todos os campos de saber. E você não vai deixar nunca de lado isso, a questão política, a questão socioeconômica, a questão cultural. Ou seja, a partir do método dialético, o Jung ele já amarra toda essa complexidade do projeto da psicologia, né, de uma psicologia científica, e coloca para a gente, de fato, uma sacada genial para a gente aprender a lidar sem cair no tecnicismo, que seria aí uma radicalidade do pensamento behaviorista, né, nem cair, né, num abandono ou quase um afastamento que a gente poderia dizer que seria um porque lado radical da psicanálise. no behaviorismo há uma justificativa epistemológica, né?
Porque há uma negação, há uma crítica ao mentalismo e há uma negação de uma certa interioridade, ou pelo menos da impossibilidade de lidar com essa interioridade, e há uma certa empiria ingênua, né? Sim. Mas com o Jung não se justifica. Não se Exatamente. justifica porque como há uma interioridade, e essa interioridade ela é autônoma, ela é objetiva, então caráter compulsivo, ela não se dobra simplesmente a manobras da vontade, né? A uma ortopedia, pelo menos não sem grandes lesões ao sujeito, né? Show. Cara, isso leva a gente de paraquedas para a segunda questão, né? Tendo isso em vista, tendo todas essas questões que você foi percebendo, como é que se estrutura o teu livro? Ele tem um primeiro capítulo em que eu falo do método dialético e do método de interpretação de sonhos, né? Que ao final eu trago um exemplo, né? E eu trago bastante coisa sobre o método dialético, apesar de que é difícil escrever o método dialético abstratamente, né, ex cátedra, porque ele depende de uma relação que é individual, né? Talvez também, para além da dificuldade de desonestidade intelectual, haja também essa grande dificuldade, né? Porque você não pode simplesmente explicar de maneira ex cátedra. É por isso que eu faço uma remissão à filosofia, frequentemente, para falar em dialética, porque ali você consegue entender a estruturação do que é dialética. E principalmente Jung não é um hegeliano, né? Ao contrário, detestava Hegel. Isso é uma falácia muito grande acerca dele, né? Mas, e aí nesse primeiro capítulo, né, há uma discussão do método comparativo, né? O método comparativo, ele inclusive ele é utilizado não apenas, nem foi inventado pelo Jung, nem é utilizado apenas por ele, apesar de que ele tem uma formulação muito específica do método comparativo, né? O método comparativo também é utilizado em filologia, na história e especialmente em antropologia, né? É até interessante pensar essas diferenças e tal, mas isso seria muito, muito longo, né? Então eu falo do método comparativo. No segundo capítulo, eu faço uma comparação da interpretação da literatura entre Freud e Jung, em que eu tento pensar esse método comparativo, né, Uhum. aplicado a outros campos, que o Jung já fez, né? Ele, por exemplo, ele tem uma análise psicológica do Zaratustra, do Nietzsche, parágrafo a parágrafo, que é um texto maravilhoso. Ele fez várias interpretações, né? A própria alquimia. O estudo alquímico é um estudo comparativo de um objeto da cultura do mesmo método utilizado na interpretação do sonho, né? Através de um método de amplificação, que é outro erro muito recorrente. As pessoas não entenderem que o Jung tem um decidido abandono do método da psicanálise, que é a atenção flutuante e a associação livre, né? Uhum. Justamente por ter uma noção completamente diferente das imagens psíquicas, né? Que as imagens não escondem, mas sim elas são o que elas são. E aí a única maneira de lidar com elas é por meio de amplificação, porque elas já são uma concepção suficientemente positiva, né? E ele vai colocar que o que Freud faz é uma polêmica teórica, dizer que a imagem é uma outra coisa, que na verdade é uma representação inadequada da sexualidade, é uma forma de esconder a sexualidade, né? A noção de imagem do Jung é extremamente distante da do Freud. E ele acusa, nesse sentido, o Freud de não ter uma interpretação simbólica, mas sim semiótica, né? Porque seria sempre sexualidade. Daí a monotonia interpretativa e tal. E o Jung colocar ao lado do método redutivo freudiano um método sintético. O que não quer dizer que em alguns casos o Jung usava Freud, em outros casos ele usava Adler. Não é isso, né? É porque o método comporta um momento redutivo e um momento construtivo, um momento sintético, né? E aí o terceiro capítulo é uma abordagem do método tipológico, né? Que também é um método descritivo. E aí eu faço uma coisa que é interessante, porque quando a gente vai falar do tipos, em geral as pessoas vão dizer que você não lê a primeira parte. E aí eu tentei fazer uma síntese do aspecto psicológico dessa primeira parte, porque isso faz muita falta nas discussões sobre introversão e extroversão. Isso. E dar uma espécie de introdução aos tipos e ao método tipológico, o terceiro capítulo do livro que fecha o livro, né? Ficou até um livro grande, foi com 344 páginas. Exatamente. Tá aqui, né? Ele ficou É, bem volumoso. E para mim é mais interessante ainda, porque esse último capítulo eu tive o privilégio de dar uma lida antes, né?
Foi. Quando tu tava revisando. Sim. Então, depois que eu parei, que eu voltei para ele aqui, eu fiquei, putz, olha aqui, ó. Aquele texto que era que tava pedindo para eu dar uma olhada, não sei o quê. Mas, enfim. Terceira pergunta nesse caminho. Não vou nem fazer consideração. Eu vou querer que tu se espalhe, como a gente diz por aqui, né? Se espalhe mesmo. O que é que tu espera que ele provoque? Embora na primeira. André, a live vai ficar salva, tá? É, Sejam bem-vindos, todo mundo que foi chegando até agora, que enquanto a Heráclito foi falando, eu não ia interromper para poder dar um salve. Mas salve para todo mundo que chegou, viu? É uma satisfação ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo. Sobre a questão da primeira geração de Jungianos, é muito interessante. O Thomas Kish, que é Hum, filho de alguém da primeira geração de Jungianos, ele tem um livro chamado The Jungians. E ele fala de uma cisânia, né, causada pelo Ford. E ficou do lado do Ford as pessoas que não conheceram o Jung, né? As pessoas que conheceram o Jung só achavam aquilo tudo um grande absurdo, né? E ele disse que era muito interessante, que tanto a mãe dele quanto todos os jungianos mais antigos, tal hora diziam assim, sim, mas o Jung jamais ia aceitar isso, né? hum, Porque a personalidade do Jung era um argumento, né? Mas que havia uma diferença muito marcante, né? Assim uhum. como eu acho que existe algo de uma cultura, né? Por exemplo, eu tenho uma grande admiração pelo Walter Mello, né? Que foi aluno da Anísio e que foi muito próximo da Von Franz. Então, algo se transmite aí, né? Uhum. Que infelizmente isso meio que foi cortado, né? Você vai observar como a psicologia do Jung é ensinada e você percebe que há eu não queria usar a palavra desprezo, mas parece, de fato, que é uma questão de um Mas tem o desprezo desprezo pelo Jung. Tem o desprezo pelo Jung. Eu não pela entendo primeira essa galera que geração. quer ser junguiano e despreza o Jung. Vai ser outra coisa, cara. Pois é, e tu falou isso e para mim, me chama mais atenção ainda, né, o simples fato de que a maioria absoluta dos analistas, se a gente puder dizer assim, da primeira geração, serem quase todos, em sua maioria, ou quase todos, ou em sua maioria, mulheres. Então você vai ter Sim. a fabulosa Von Franz, você vai ter a Esther Harding, você vai ter a Bárbara Hanna, você vai ter a própria esposa do Jung, né, a Emma, você vai ter a Yolande Jacobi. Então você vai ter uma quantidade significativa, a Toni Wolff, não dá para Tony. não citar a Toni, né? Você tem uma quantidade absurda de mulheres nessa primeira geração que são praticamente esquecidas. A Praticamente. Stellar tem um livro fabuloso, né? Chamado Woman Mysteries, Ancient and Modern. Que ela começa dizendo, olha, precisa ter uma fidelidade ao método do Jung, né? A Esther Harding foi a primeira a abrir um instituto de formação nos Estados Unidos, né? Antes mesmo do de Zurich. E o Jung manda uma carta para ela, e diz assim, olha, se esse instituto vai levar o meu nome, ele tem que seguir algumas diretrizes, do contrário, ele não passa de um golpe publicitário. E a maioria das pessoas que ensinam o Jung é um golpe publicitário, porque eles prezam o Jung, desconhecem o Jung, não leem o Jung, não trazem a baila e colocam lá o nome Jung. Porque não bota o nome João Carlos, né? Sei lá, Pois qualquer é. nome aí, Pedrinho, né? Juninho da Van. Mas não, Mas isso persiste, né? São os cheques em brancos conceituais, de que o Sono Shamdazani fala, né? E que é Sim. impossível falar de uma psicologia analítica, né? Porque você tem várias ilhas completamente diferentes. Assim, a maior parte delas não tem nada a ver com o projeto inicial do Jung. Hoje em dia, por exemplo, essa coisa dos 12 arquétipos junguianos, Pois é. da Carol S. Person, né, que é um golpe publicitário, não tem nada a ver com Jung aquilo ali. O próprio projeto de uma psicanálise junguiana do Stein é, Nossa, eu acho é aquilo simplesmente pavoroso. uma assunção de que, na minha opinião, tá? Eu posso estar sendo muito radical, a gente pode estar sendo muito radical, mas parece simplesmente assim, cara, eu queria ser psicanalista, mas como eu não tenho Vai coragem de ser, ser velho. psicanalista, eu vou tentar misturar as coisas aqui para aproximar, né? Olha, eu sugiro a todos os psicanalistas junguianos que vão em um grupo de lacanianos e peçam para abrir um cartel de Jung. Ver o que é que eles dizem para vocês saberem que vocês são psicanalistas. Pois é. Vamos Então, lá. assim, nesse sentido, o teu livro, ele se preocupa em cobrir essa lacuna, né, cara? Em dar Sim, conta desse debate ausente, dessa discussão. sim. É uma discussão sobre o método, né? É uma discussão sobre o método dialético, sobre o método comparativo, né, que é o método de interpretação que Jung utiliza, que é um método
que substitui a associação livre, né, Einfaller, pela amplificação, e como a Maria von Franz ensina, né, amplificar é alargar um tempo por meio da junção de numerosas versões análogas, e sobre o método tipológico, né, utilizando elementos que ele explica o método tipológico no volume 8, né, um texto interessantíssimo, que ele vai reportar autores como Kretschmer e uma síntese, uma coisa bastante audaciosa da minha parte, né, da primeira parte do Tipos, né, pensando o aspecto psicológico e uma explicação das funções e da tipologia propriamente, né, porque isso faz parte do método. Né. O objetivo, né, é de fato cobrir essa lacuna, né, que mais pessoas possam entender o método do Jung, porque assim você vai poder ajudar mais pessoas. Porque é um negócio de verdade, é um negócio que funciona. E não faz sentido você ficar contando conto de fadas, mandando o povo desenhar mandala nessa altura do campeonato. Só não faz sentido. Não tem nenhuma justificativa, zero, nada, nenhuma assim. Cara, comenta. Não, então, você substitui um método que, por mais que ele não seja... Ele é simples, mas ele não é fácil. Porque ele faz uma demanda, tanto intelectual, quanto sentimental, quanto moral, muito elevada. Primeiro, que você abandone a sua persona média. Segundo, que você tenha uma posição a menos preconcebida possível. A terceira, que você participe vivamente do processo e se deixe afetar por esse processo. Né? É que você tenha uma certa inteligência, uma certa capacidade ali de manejar as coisas psicologicamente, de perceber os aspectos psicodinâmicos, né? De ser capaz de espelhar os aspectos do inconsciente, já que o papel do analista é um papel de espelho dialético. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um negócio muito de verdade. Que todo santo dia na clínica eu devia acender uma vela assim, por exemplo, muito obrigado. São dois autores que eu agradeço todo dia. É o William James, eu ter lido, e Jung, né? E enquanto tu estava falando, eu estava lembrando aqui do fato, assim, de que, para mim, né, já não para você como autor, mas para mim, como alguém que acompanha o teu trabalho, que tem essa satisfação da gente tá produzindo, criando esse campo, né, todo mundo junto, todo mundo faz parte, inclusive do nosso projeto lá, o Papo Complexo, para quem não sabe, Sim. tá, gente? O Papo Complexo, a gente pensou ele com essa finalidade, o quanto eu percebo necessário o teu livro e, a partir dele, o que vier, né, a partir dessa discussão, para que a gente comece a pensar o Jung sem achar que a gente precisa de um outro autor para explicar ele. Como faz aí a Sim. galera no geral, de tentar pegar a psicologia do self do Kohut, a psicanálise do Winnicott, a psicanálise da Melanie Klein, ou Nossa, eu né, acho tudo a um completo tese do Bruno absurdo. Latour, para explicar o Jung, e que para mim é uma coisa muito sem noção. Como é que você vai tentar explicar Platão por Aristóteles? Você não consegue explicar Platão por Aristóteles. Você consegue entender que Aristóteles tinha uma opinião sobre Platão e, dada a escassez de documentos, você utiliza o Aristóteles como uma referência para tentar entender quem foi Platão. Mas Aristóteles não se transforma a única referência. A grande questão é que o que eu quero é popularizar isso, né, no sentido de divulgar isso. Eu não quero ser o grande especialista no método Jung, eu quero que todos sejam. Uhum. Né, o máximo possível, né? Porque não faz sentido, é muito genial, é muito bom para estar esquecido, para estar o povo desenhando mandala, contando conto de fadas. Não faz sentido, é completamente sem sentido. Você ter algo tão bom, tão precioso, e que as pessoas não estejam de fato utilizando isso. Assim. Mais pessoas poderiam estar sendo ajudadas, mais pessoas poderiam se beneficiar, né? Sim. Então, a grande questão é que, por mais que seja algo complicado, não é algo impossível. Tá aí a psicanálise, né? As pessoas estudam Lacan, as pessoas têm é um autor muito difícil, é um autor muito complicado, mas eles estão lá, né, fazendo todo esse esforço, e eu tenho muita cobiça com relação à psicanálise, porque há uma seriedade, se compreende, né, que sem raízes a árvore só cai, né? As pessoas que atacam Jung e são junguianas, eu acho que são maluquice. É quase uma coisa perversa esse tipo psicanalítico, né? Eu realmente não compreendo isso. Especialmente porque o gênio do Jung é algo que brilha até hoje, né?
a obra dele permanece aí, e, infelizmente, ele não pode mais ser um desconhecido entre os próprios junguianos. Que os outros falem besteira sobre ele, tudo bem, mas dentro do próprio meio é indispensável que haja, né, cada vez mais o conhecimento acerca do método. Até porque, sem entender o método, os livros não fazem sentido, porque ele está sempre usando o método comparativo. Exatamente. E é até assustador, porque, por exemplo, esses dias eu estava lendo um material de um padre e filósofo também, né, que é o Henrique Vaz, Henrique de Lima Vaz, né, e conversando com Eu gosto alguns muito. conhecidos que são, vamos dizer assim, são platônicos, né, que é como eles se nomeiam, né, o grupo de pesquisadores da obra do Platão, e se você se insere no meio deles, ninguém vai achar estranho você dizer assim, cara, eu preciso estudar Platão a fundo para entender Platão. Ninguém É, vai ficar o tempo todo, eita, o que é que Reale isso falou é sobre dogmático. Platão? Ninguém vai ficar assim, olha, eu vou me prender aqui porque Reale é que está com a razão. Eu só preciso estudar Reale para entender Jung. E quando você chega na discussão da comunidade junguiana, parece uma coisa absurda, parece que você está caindo num fideísmo acrítico de dizer assim, cara, a gente precisa estudar Jung. Todo mundo parece que olha para você meio que assim, olha, quer inventar a roda, olha lá o diferentão, a gente está aqui estudando os pós-junguianos e tu está aí querendo É, voltar para essa teoria ultrapassada? pois é, Parece mas é isso. ultrapassado por quê, né? O que é que foi ultrapassado? Pois é. Me parece só um absurdo, né? É ultrapassado voltando à psicanálise. Porque não vão ser psicanalistas, né? Porque não vão ser winnicottianos mesmo, né? De verdade. Me parece uma coisa, né? Para permanecer no jargão psicanalítico, né? Que é mais fácil de xingar o povo, que não tem castração, né? Que você pode dizer o que você quiser. Enquanto se você for ser psicanalista, as pessoas viram para você com muita tranquilidade. Você está falando besteira. Freud não disse isso, não é assim. Lacan não é assim. Enquanto na psicologia analítica, esse desconhecimento do método permite que você diga o que você quiser. Exatamente. Sem nenhum rigor epistemológico, sem nenhum rigor pragmático e sem nenhum aspecto empírico, né? Porque o único critério de validez de uma hipótese em psicologia junguiana é seu valor heurístico e explicativo. Se você não estiver falando um negócio com Jung e não estiver de fato explicando algo, sendo útil, sendo pragmaticamente útil, isso é só groselha. Pois é. Pois é. Então é muito importante que recupere esse caráter pragmático, né? Esse aspecto que, de fato, Jung fez algo que é muito valoroso, não só pela densidade intelectual, mas pela capacidade que tem de ajudar as pessoas, de maneira muito efetiva. Exatamente. Cara, e como é importante alguém levantar essa voz, né? Como é importante que a gente possa É, estar permitindo isso. Permitindo às pessoas não que queria pelo que menos fosse eu, elas. não queria ter só os meus bonequinhos mágicos, né? Mas, Alguém tem que assumir, né, cara? Alguém tem que tomar a frente. Alguém tem que, quer queira, quer não, dar a cara a tapa. E eu acho que, nesse sentido, o que tu produziu, e que agora tu tem conseguido estimular muita gente, é de fato ensinar para a galera por que a psicologia do Jung é uma psicologia. sim. Que parece O mais assustador. importante é porque, assim, é muito fácil personalizar as coisas, né? E dizer, não, porque o Heráclito isso, o Heráclito aquilo. Não, amigo, mas tem um livro. Dentre os argumentos, né, objetivamente, né, o livro independe de mim, independe da Isso. minha personalidade. O que é que você concorda, o que é que você discorda? Até porque uma postura científica nunca pode ser uma postura dogmática. Uma postura pragmática nunca pode ser uma postura dogmática. Né? Então, se alguém me demonstrar que eu estou equivocado, eu não tenho nenhum problema em corrigir. Eu dizer, não, beleza, de fato eu estava equivocado. Né? Mas o livro permite que esse debate se torne um pouco mais objetivo, né? Para além do incômodo que eu possa causar. E, Porque inclusive, você pelo vai próprio lá. ineditismo, né? Se você pesquisa na internet, você não vai encontrar nenhum livro que aborde isso assim, abertamente. Já no título, você não vai encontrar, Sim. né? Eu, pelo menos, em toda pesquisa que eu já fiz até hoje, nunca encontrei um livro. E mesmo os livros afamados aí para iniciar a galera na clínica, eles fogem do Jung. Você vai pegar o Encontro Analítico do Jacobi, você vai pegar talvez o Experiência Analítica do Hall, não seja lá tão distante, mas os mais famosos são os que mais se distanciam do Jung, porque está o tempo todo recorrendo ao Winnicott, está o tempo todo recorrendo a Kohut, ou seja, galera da psicanálise.
E aí, no fundo, o que o Jung produziu, o que o Jung pensou, o que ele elaborou, E ele era um pensador autônomo, né? É alguém que produziu um grande sistema, uma grande sistematização. Não há necessidade, né, de outros autores. Eu trago outros autores para ajudar a compreender o Jung, né, como uma propedêutica, como a Schleiermacher, né, como o próprio James. Porque o James, de fato, foi uma influência muito grande para o Jung. Né? Tem determinados elementos. O Jung usa até a mesma piada que o James usa no volume 9. Ele faz uma piada com o caranguejo, que é a mesma piada que o James usa no Varieties. uhum. Né? Então, a influência do James se estende até as piadas. Né? Pois é. E é engraçado que já naquele seminário que o Jung escreve em 1912, né, sobre uma tentativa de apresentação da teoria psicanalítica, ele já deixa muito claro ali na influência do James. Cara, tem duas perguntinhas aqui que eu queria que tu respondesse. Uma, eu não entendi direito, e talvez se a pessoa reenviar ela, que é a Mila Azevedo, ela coloca aqui, segredo-chave, carro-chefe do método do Jung. Eu confesso que eu não entendi o que ela estava querendo exatamente perguntar. O que é o Talvez segredo-chave, né? uma pessoa que leu o livro me disse assim, olha, eu tenho a impressão que algumas das pessoas dos institutos sabem disso, mas guardam só para eles. Né? Se isso for verdade, isso é um negócio tão terrível, né? Tão mesquinho. E o que eu quero é que todo mundo saiba. Não tem que ter um segredo. É uma coisa científica, o publicou dezenas de livros, né? Então, a grande questão é isso, assim, é que o método do Jung, de fato, seja apropriado por todos os junguianos, de maneira rigorosa, de maneira prática, de maneira que funcione, né? De maneira pragmática, talvez a melhor palavra, se você entende o que é o pragmatismo do James, né? Show. A outra pergunta aqui, do Vladimir, né? Há alguma aproximação possível entre o método do Jung e a esquizoanálise deleuziana na visão de vocês? Eu não sei, porque eu só li Deleuze no mestrado e eu tenho um pouco mais de leitura do... Ah, não. Eu li Guattari no mestrado e eu acho até que a esquizoanálise é do Guattari, não é do Deleuze, não, salvo engano. Mas eu não sou um especialista nisso, também não gosto dos pós-modernos, né? Do pouco que eu sei, há uma espécie de tentativa de superar o Lacan, né? Eles foram lacanianos durante um tempo, depois vão pensar outras coisas, mas eu nunca li sobre a esquizoanálise, eu desconheço. Então eu teria que primeiro ler, né, ao que fala a esquizoanálise, então vocês vão me perdoar a ignorância, né? Então não saberia responder por ignorância da minha parte, por não ter. Eu só li Guattari, as coisas que eu li do Deleuze são as coisas relacionadas à política, à esquerda, etc, né? E do Guattari eu tenho até uma certa antipatia, né? Li apenas no mestrado, contra algumas disciplinas, mas como eu sou ignorante acerca de esquizoanálise, eu não posso dizer se parece, não parece, tem similaridades, não tem. É. Ó, ele está dizendo aqui, o Paulo está dizendo que esquizoanálise é formada pelos dois. São os dois, Deleuze e Guattari, que elaboram a Os dois, psicanálise. né? Pronto, O você vê como Marcelo eu sou também. ignorante, né, Paulo? Eu É, não sabia. é algo que é bem tentador, né? Tanto a galera que O tenta. nome é péssimo, né? Hã? O O nome? nome é muito infeliz. Enfim, né? Mas eu fico pegando esse gancho aí, eu fico pensando muito no cuidado, né, que a galera tem que ter, porque eu vejo muito isso nessas tentativas de aproximações, né? Não muito raro, o que acaba acontecendo é muito mais uma subserviência teórica de uma perspectiva a outra, do que de fato uma tentativa de comparação, aproximação ou mesmo É, diálogo, né, cara? quando você compara, você tem que entender que uma comparação ela implica similaridades e diferenças, né? E é muito importante que essas comparações elas partam de uma compreensão dos pressupostos epistemológicos de cada autor, né? Antes de comparar, você precisa compreender os seus próprios pressupostos. Se você for inconsciente dos seus pressupostos, você nunca vai entender os pressupostos dos outros, né? Então, isso é um dado fundamental, né?
Mas, de qualquer sorte, o Jung tem provavelmente o método mais abrangente, né? Talvez por isso um dos mais difíceis, né, em psicoterapia, até hoje, né? Eu não vejo a necessidade de complementá-lo com outros, né? Especialmente porque se trata de um método dialético, né? Aí tem menos necessidade ainda, né? Mas eu espero que o meu livro ajude, mesmo que seja uma gota d'água no oceano de incompreensão, a que mais pessoas compreendam o método, né? E que com isso possam ajudar seus pacientes, possam fazer mais pesquisas, né? Mais fidedignas, né? Com maior fidelidade ao método de Jung, né? Para usar a expressão da Esther. Show. A Rap Culto aqui, ela falou uma coisa que me lembrou um outro comentário, né? Ela falou que eu já escutei de uma ex-orientanda do Safatli que Deleuze leu Jung e gostava dele, né? Inclusive tem até um artigo de uma ex-orientanda dele justamente falando sobre o assunto. Que é interessante porque, lendo alguns textos do Roberto Machado, né, meu conterrâneo daqui, que se transformou numa referência para falar sobre o Foucault no Brasil, né, ele tem um texto, tem alguns textos de memórias em que ele relata, né, que o Foucault, depois de muito tempo lá discutindo psicanálise e tudo mais, ele de fato toma contato com a obra do Jung e a partir desse momento ele meio que se afasta da psicanálise nesse sentido e passa a defender, né, a psicologia do Jung. Eu achei A curioso gente isso que até, eu o encontrei. Tomás até citou para a gente um texto dele. Eu perguntei a um dos meus professores de doutorado, que estuda Foucault, e ele não soube me informar, mas o Tomás até falou conosco um pouco sobre isso, né? Mas, a despeito da importância da obra do Jung, como ele é muito marginal na academia, né, é muito difícil você saber dessas. Por exemplo, o Gaston Bachelard, ele é profundamente influenciado pelo Jung. E as pessoas frequentemente sonegam isso, né? Você tem vários autores que são profundamente influenciados pelo Jung, e que as pessoas fazem questão de ignorar, né? Uhum. Justamente por esse local, né, marginal. E a psicanálise fez um esforço durante muitos anos, né, de colocar o Jung nessa posição de outro objeto, né, de traidor, né, com a tentativa de destruição de reputação, né, por meio da acusação de antissemitismo, etc, etc, etc. Que é absurdo, por sinal. Para quem estuda história da psicologia, já, assim, com seriedade, já desconstrói esse mito. E para quem teve Facilmente. acesso à linguagem, à língua inglesa e estuda o Ellenberger, Nossa, isso, pois é, basta ver. É uma isso pena sustenta. o The Discovery of the Unconscious não ser traduzido para português. É Se tiver fenomenal. gente da Vozes, da Cultrix, se alguém tiver contato com o pessoal da galera aí que traduz, que publica, os nossos editores, bora estimular eles, gente. Não dá para estudar psicologia. Eu Cara, isso me fez adoraria fazer pensar uma no seguinte. tradução dele, né? Mas é um livro tão volumoso que não dá para fazer assim de maneira domingueira, né? Aham. Teria que ter uma compensação para isso, né? Pois é, Adoraria. cara. Isso me fez lembrar do quanto tu tinha comentado isso, né? Por exemplo, do quanto a gente na formação estuda numa ênfase o Wundt e não estuda o James, né? Sim. E estava E pensando o sobre esse Wundt não lugar. é estudado, cara. O que a galera lê de Wundt na formação, gente? Nada. Ninguém lê uma, ninguém lê uma página. O Wundt tem uma produção vastíssima. Ele escreveu cerca de 5 páginas de ciência por dia na vida dele. Se você fizer uma estatística dele. Tinha uma produção imensa, produzia uma ruma de livro. As pessoas só falam, o Wundt fundou tal laboratório lá em Leipzig, aí surge a psicologia científica. As pessoas nem se tocam, como colocou o Chandazani, Hum. que a revolução metodológica do Wundt não produziu nenhum resultado concreto. Como o Jung fala na energia psíquica, né? Quem quiser Uhum. achar, né, que a psique é algo saboroso no cérebro, que se contente com os magros resultados da psicofisiologia. E são os magros resultados da psicologia wundtiana, né? Sim. E nem o Wundt queria isso, né? O Wundt queria pensar uma etnopsicologia, pensar uma metafísica psicológica, etc, etc, etc. Aí cadê a galera estuda? Eu li uma página de Wundt na faculdade. E ainda O Wundt é prejudica isso, né? citado como, Ah. como o cara fundou e tal, e tal, e tal. Acho que o que contribui para isso também
é o fato de que no Brasil a gente é muito carente desses textos fundadores, e inclusive tem até uma turma boboca hoje, vou utilizar esse termo bonitinho, né? Tem uma turma boboca que quer meio que excluir ou afastar ao máximo esses autores fundadores da ciência Acho estranho. psicológica europeia Acho para estranho. privilegiar uma discussão latino-americana, como se a gente precisasse refundar a psicologia É, aos moldes. é E eu interessante, pergunto que moldes, porque né? por mais que eu seja alguém de esquerda, né? Quando eu estudei no mestrado na UFC, havia muita discussão da psicologia da libertação, não sei o quê. E a antropologia da libertação, ela queria acabar com tudo que é europeu e voltar, né, para as culturas ameríndias, né? E é interessante porque por essa época eu ministrei uma disciplina de História da América. E Hum, nos textos que eu peguei, eles diziam, essa galera é louca. Eles não entendem que existiam opressores e oprimidos, não no Império Azteca. O Império Azteca era o império, ele matava, estuprava, roubava as pessoas. As pessoas que viviam sob o jugo dos astecas odiavam os astecas. É por isso que quando o Cortés chegou, ele disse, olha, eu vou matar essa galera. Pô, vamos junto, cara, tamo junto aqui. Vamos acabar com esses caras. pois É uma é. romantização boba, assim. Obviamente, é muito importante, né, nós pensarmos, pô, eu tô aqui na América Latina, eu sou brasileiro. O que significa um brasileiro estudar a psicologia junguiana, né? Porque isso vai fazer parte da nossa equação pessoal. Agora, é mister que não se jogue fora junto com a água suja do banho ou bebê, né? Não faz Uhum, sentido. Porque, por exemplo, não tem como pensar a cultura ocidental sem Aristóteles, sem Platão. Não tem, exatamente. só não tem. Né? Ou qualquer filosofia que se preze, né? Qualquer. Agora, obviamente, a gente tem esse desafio de pensar, certo, tendo isso em vista, né? Que sou um brasileiro. O que isso significa ao estudar essa epistemologia? Significa Uhum. algo? Significa nada? Né? Isso atravessa a minha equação pessoal. Então, como vai se dar esse atravessamento no meu entendimento da teoria? Eu acho que isso, de fato, é interessante se perguntar. Agora, simplesmente abrir mão do Jung, né, eu jamais abriria mão. Uhum. A troco Cara, de quê? O que eu ganho com isso? essa pergunta, eu acho que essa pergunta atravessa a maior parte das formações em psicologia, no geral. Por que eu abriria mão do O, Wundt? Por que eu abriria mão do James? pois é, principalmente o James. O James produziu uma filosofia americana. E o Jung estava lá usando a filosofia americana na Europa. Pois é. O que eu acho que ainda leva a gente para outro campo, né? Eu acho que a gente fosse pegar assim. Eu tenho visto muita gente falando de etnopsicologia como se fosse uma coisa muito novidadeira, sabe? Uma coisa recente, que Não, o se Jung cunhou falava, o agora. Jung falava. E o Wundt falava disso, o Wundt estabelece todo o seu projeto de psicologia a partir daí. Como as pessoas não entendem isso? Porque, por exemplo, hoje em dia, você tem o pessoal da TCC falando em psicologia baseada em evidências. Né? Ótimo, de fato as coisas têm que ser baseadas em evidência, a não ser que seja um racionalista, né? Porque, assim, a filosofia ela pode não ser baseada em evidência, porque, de fato, é uma operação racional. Mas no campo da ciência, metade do tipos é evidência. São Uhum. quase 400 páginas de evidência etnopsicológica, de um Exatamente. tratado comparativo histórico psicológico para mostrar que a questão dos tipos está presente em James, está presente na antiguidade, está presente na discussão sobre a ceia, está presente nas provas existenciais. Né? Então você tem ali uma quantidade absurda de evidência histórica, filológica, antropológica e etnopsicológica. Né? Cara, A grande deixa eu pegar questão. esse, deixa eu Hum, pegar esse ponto que tu estás falando. E eu fico pensando. o estudo sobre a alquimia é um estudo para dar evidência objetiva. É para Uhum, isso que serve, para dar evidência objetiva ao que Jung está chamando, descobriu, né, a um processo objetivo que é a individuação. Justamente para não dizerem que é uma coisa da cabeça dele. sim, Mas mas toda a discussão de alquimia é para trazer uma evidência histórica e etnopsicológica para justificar cientificamente a individuação. E as pessoas não entendem o método e aí não entendem isso. e ainda acusam. Eu vou voltar para uma pergunta que eu quero te fazer, mas pegando isso, ainda acusam o Jung de ser místico, né? Porque meio que O que é uma associam o nos bobagem, né? mundos a uma ideia aí mística acerca, né, da natureza, como se o Jung tivesse endossado
uma fantasia, né, metafísica. Ou como se os livros negros apontassem isso, os livros vermelhos. Até Porque seria como se pega qualquer autor, né? Talvez um autor muito racionalista. E se esse autor anotasse os próprios sonhos, e você fosse ler os sonhos dele, você iria deparar com coisas mais fantásticas, né? Que contrastaria com a produção científica dele. Né? O livro vermelho e os livros negros são anotações das imaginações ativas e sonhos do Jung. Então, obviamente, ali vai aparecer as coisas, a linguagem do inconsciente e a linguagem fantástica. Isso tem um interesse histórico e um interesse epistemológico? Claro que tem. Mas o que é interessante de verdade é a obra que o cara escreveu. Cara, eu olhei para a hora aqui, eu não vou fazer uma consideração que. Não, vou fazer rapidinho, para a gente responder. Tem uma pergunta aqui do Paulo que ele fez, que eu acho que é importante, já que a live é sobre o teu livro. Essa pergunta do Paulo a gente precisa responder, né? Porque eu falei rapidinho no início. E aí, assim, eu fiquei pensando, eu já vinha pensando isso, mas eu acho que agora isso voltou de novo. Eu fiquei pensando até que ponto esse estado de coisas que a gente tem da psicologia junguiana no Brasil, né, mas também fora, não se dá por uma carência muito grande de pesquisadores ou com formação na área de psicologia. Porque o que me dá a impressão, olhando a galera e olhando a titulação de boa parte de analistas junguianos famosos que eu já vi, eu espero não estar cometendo um erro, né, nessa reflexão. Mas, enfim, não tenho problema com isso. O que me dá a impressão é que, às vezes, a galera que mais se afastou do Jung foi exatamente a galera que, por não ter formação, ou pelo menos não buscar essa formação, né, que é entender o pensamento psicológico, entender isso que é a psicologia, que é o que o Jung faz, principalmente quando ele retoma o ETH, né, quando ele vai apresentar as ideias ali, né, ele está querendo dizer, olha, eu saí do circuito universitário porque eu comecei a enveredar numa discussão psicológica e eu percebi que eu precisava aprofundar ela. Então ele sai da Universidade Basileia em 1909 e volta para o ETH, né, em 1933, 34. Então ele sai desse percurso e, ao mesmo tempo que ele estrutura o pensamento dele, ele mergulha nisso que a gente chama de história da psicologia, nessa produção da psicologia e no desejo da psicologia ser ciência. Ele mesmo diz que a história é indispensável à psicologia. Né? Pois é, e às vezes eu fico me perguntando, será que o estado de coisas que a gente tem hoje, para além dessas brigas, né, que foram acontecendo históricas, essas divergências entre quem não conheceu o Jung, fantasiou o Jung, e quem queria ultrapassar, né, superar o Jung, e os analistas, de fato, aqueles que conheceram o Jung, entenderam, né, na prática isso, não seria por uma carência muito grotesca dessa formação psicológica, cara? Eu acho mais uma formação histórica, né? Mas porque você vê que alguém que joga muitas luzes sobre isso é um historiador, que é o Sonucha Dazani. Sim. E o Henri Ellenberger. O Henri Ellenberger entendeu o Jung de A a Z. O texto que ele escreve sobre o Jung, explicando a teoria, nossa, é fabuloso. Né? Serve como uma introdução muito boa, né? A compreensão que ele tem acerca dos processos psicodinâmicos já existentes no xamanismo, já existentes na hipnose, a compreensão de que o Janet se tocou disso, o Jung, muito antes dele, já dava aulas no ETH e falava no xamanismo, falava na hipnose, falava nos fenômenos associados à paranormalidade, né, que surgem concomitantes à hipnose, né, que é muito curioso. Então, eu acho que há uma carência de conhecimento histórico. Né, que graças, né, ao Sonosham Dazang, isso em parte pode ser sanado. Pois é, e aqui no Brasil a gente precisa muito que as editoras traduzam, né? É um trabalho indispensável, né? Sim. Cara, então vamos lá. A gente já aí, ó, completou 1 hora de bate-papo. A pergunta que não quer calar do Paulo, como é que ele consegue o livro físico, cara? Como é que ele consegue? Pois é, por enquanto, o formato Kindle físico ele só tem na Amazon International. Porque a Amazon Brasil não imprime por demanda. E aí eu coloquei o preço mais baixo possível na Amazon International, porque o frete fica caro, porque ele vem de fora. É uma coisa bem estranha. Mas chega super rápido. Assim, o meu chegou, eu pedi alguns, chegaram rapidinho. Agora, o frete fica um pouquinho caro, né? Mas se ficar muito caro, tem o e-book, né? Você faz um esforço. Pois é.
Pois é, agora eu digo, vale a pena o físico, vale a pena o investimento. Ó, deixa eu só pegar um comentário da Rap Code que ela fez aqui. Se tu puder, manda para mim pelo inbox esse link que você mandou, desse material que comenta aí, a leitura do Deleuze, né? A leitura que o Deleuze fez do Jung. Eu fiquei curioso para ler isso É, eu aí. também. Fiquei curioso. Manda pelo inbox, por favor. E para a gente fechar, cara, para a gente fechar as ideias, depois de todo esse brainstorm que a discussão do teu livro aqui, pelo menos, suscitou em 1 hora, o que é que tu poderia deixar para a galera que está assistindo a gente? Leiam Jung. Curto e grosso, né? Leiam Jung. Se vocês querem ser junguianos, não é dispensável ler o Jung. E mais, leiam sabendo que vocês não vão entender. E que a primeira leitura de vocês, vocês não vão entender. Aí vocês vão ler de novo. Aí na quinta vez, você vai começar a entender. Cita aquela Então, frase que ele leiam. gosta de dizer muito sobre terapia, né? Leva tempo, como é? Cita aí pra Pois galera. é. No aniversário de 80 anos do Jung, né, o cara perguntou, o Freud estava muito chateado quando completou 80 anos, porque o método dele era muito demorado. E, pois eu não. Tudo que é bom requer tempo, requer, custa caro, e não há um fim para isso, né? Então, tudo que é bom, né, leva tempo, custa caro, e não há um fim para isso, né? Ars longa, vida breves. Não, Então, leiam Jung. Leiam o meu livro para facilitar, depois vão lá e leiam o Jung. exatamente. Cara, brigadão por aceitar o convite. Valeu aí, hein? A gente tem muita coisa para Mas eu que fazer. agradeço. A gente tem Agradeço muito. não só pelo convite, mas pela amizade, pela parceria. Tamo junto. Valeu, parceiro. A gente, quando passar a pandemia, aí as viagens voltarem com peso, a gente volta para tomar um assim, na beira ali Beleza, de Fortaleza, na beira da praia, ou num barzinho. Eu levando a minha esposa, tu levando a Aparecida, a gente trocando a ideia com todo mundo que estiver por aí. Mas aí eu beleza. convido a galera, quem quiser acompanhar a gente está com o trabalho, né, do Papo Papo Complexo, complexo. e a gente também tem a formação, né, em psicologia, em psicologia junguiana, né, e após, né, que já existe presencial, mas a gente também está com um projeto, né? Fala um pouquinho sobre isso antes de a gente encerrar, Heráclito. Pois é, logo, logo a gente vai lançar uma pós online, né? Vai ser até bem longa, né? Eu coloquei muita coisa. Mas para quem achar que vale a pena, né, estudar conosco, logo, logo, pela Faculdade Ateneu, a gente vai ter uma pós em psicologia junguiana online. E ninguém precisa ficar desesperado. Eita, eu não tenho dinheiro para mensalmente estar indo para Fortaleza fazer presencial. Vai poder fazer online, criatura. Então, Pois cara, é, mais uma vez, brigadão, valeu mesmo. A gente continua aí fora, né, o trabalho que a gente vem fazendo. E para quem chegou no finalzinho, a live vai ficar gravada aqui, também vai ficar no meu canal no YouTube. Acompanhe a gente, que a gente está sempre produzindo conteúdo, disponibilizando material. E um abraço para vocês. Um abração, meu amigo. Um abraço, pessoal. valeu, Vincent. Tchauzinho. Tchau, tchau.